Após a batalha contra o poderoso Thanos, o MCU entrou em uma nova fase e muitos dos personagens dos Vingadores acabaram saindo de cena. Contudo, já se sabe que 2 novos filmes da franquia Os Vingadores estão a caminho e deverão ser lançados em 2026 e 2027. Até onde já foi explicado, essas produções vão apresentar a conclusão da chamada Saga do Multiverso e deverão ser protagonizadas por uma nova geração de Vingadores, com direito a um Capitão América novo e alguns heróis que ainda estão movimentando as tramas no MCU. Sabendo disso, o Geek Ninja resolveu dar uma olhada na lista com todos os personagens dos Vingadores, a fim de citar alguns nomes que podem acabar sendo recrutados para a nova equipe. Logicamente, a seleção vai apresentar alguns medalhões, mas não deixará de mencionar personagens pouco conhecidos. Vamos conferir? Para abrir esta seleção com personagens dos Vingadores que podem integrar a nova equipe no MCU, eu resolvi citar o Hulk. Quem acompanhou a história dos filmes até agora sabe que o herói sofreu um duro golpe na luta contra o Thanos e parece estar sem condições de voltar à ação. No entanto, sabemos muito bem que esse personagem é um dos mais poderosos da Marvel e vem garantindo belas histórias desde 1962. Logo, parece justo supor que os produtores do MCU vão dar um jeito de recuperá-lo. E se eles não conseguirem fazer isso, certamente o Bruce Banner vai acabar dando as caras em algum momento. Quem acompanha as histórias protagonizadas pelos personagens dos X-Men sabe muito bem que o Fera já fez parte da equipe dos Vingadores nos quadrinhos. E claro, como os produtores já indicaram que os mutantes estão prestes a aparecer no MCU, pode ser que ele acabe marcando presença nos próximos filmes. Além disso, não podemos nos esquecer de que o alter ego desse personagem é o cientista Hank McCoy, considerado por muitos como um dos maiores gênios do universo da Marvel. Em outras palavras, o herói tem potencial para apoiar os Vingadores de diversas formas e até pode assumir um papel de liderança na nova equipe. Apresentado inicialmente como um vilão nas histórias dos Vingadores e do Gavião Arqueiro, o espadachim estreou nas HQs em 1965 e acabou mudando de lado na década de 1970. Pois é, após algum tempo, esse combatente se tornou um Vingador. Por não ter poderes especiais, o personagem pode ser incluído naquele grupo dos inteligentes e habilidosos, apesar de a espada dele ter algumas capacidades estranhas. No fim das contas, esse herói barra vilão não é muito conhecido, mas seria uma boa adição ao novo time dos Vingadores. Sabendo que o interessante Luke Cage já apareceu em uma série ambientada no MCU e já foi membro dos Vingadores em diversas histórias em quadrinhos, sua presença na nova equipe parece algo bem plausível, ainda mais se considerarmos que o herói é casado com a icônica Jessica Jones. Para quem não se lembra, o herói estreou nas HQs em 1972 e sua história é bem interessante, já que ele foi preso por conta de um crime que não cometeu e aceitou participar de um experimento que deu a ele alguns poderes incríveis. Certamente esse personagem seria um ótimo integrante da equipe dos Vingadores. De modo geral, foi no último filme do Homem-Formiga que tivemos a primeira aparição do vilão Kang, o Conquistador, no MCU. Esse personagem deverá movimentar a trama do próximo filme dos Vingadores e tudo indica que Scott Lang vai retornar para lidar com essa ameaça novamente. Desde a sua estreia no MCU, o Homem-Formiga tem sido uma peça importante e parece que ele vai continuar em destaque nas próximas histórias. Esse herói estreou nas HQs em 1979 e é um dos personagens dos Vingadores que podem integrar a ala veterana da nova equipe. Como a Mulher Hulk já fez sua estreia no MCU e fez parte do time dos Vingadores em diversas HQs, parece justo supor que ela vai acabar integrando a nova equipe. Além do mais, com o Hulk ferido, ela tem um caminho ainda mais tranquilo para se tornar a heroína verde no centro das atenções. É sempre bom lembrar que a personagem estreou nas HQs em 1980 e também já integrou o time de personagens do Quarteto Fantástico. Assim, mesmo que ela acabe não sendo uma Vingadora oficial, são grandes as chances de ela aparecer em muitos dos filmes que estão a caminho. Quem conhece a saga do Cavaleiro Negro e acompanhou o filme Eternos, de 2021, deve ter percebido que a referida produção do MCU meio que preparou o terreno para o jovem Dane Whitman se transformar no herói. Sendo assim, parece válido acreditar que esse Vingador vai acabar aparecendo nos filmes. E o mais legal é que o Cavaleiro Negro estreou nas HQs em 1967 e suas histórias o levaram às mais diversas situações. Em alguns casos, ele até causou grandes confusões e teve que encarar alguns heróis que o confundiram com um antigo vilão. Bem, por esses e outros motivos, esse carinha seria um belo integrante do novo time dos Vingadores. No ponto central desta seleção, resolvi posicionar a personagem Echo, que já fez sua estreia no MCU, na série do Gavião Arqueiro, e ganhou sua própria minissérie neste ano. Isto é, temos aqui uma heroína que tem grandes chances de ser transformada em uma Vingadora.
Vale lembrar que essa personagem fez sua primeira aparição nas HQs em 1999, em uma série do Demolidor, e sua história é muito interessante. E como ela faz parte daquele grupo de combatentes habilidosos, mas sem superpoderes, suas aparições nos próximos filmes podem render belas sequências de ação. O Nova pode até não ser o mais popular dos personagens dos Vingadores, mas desde a sua estreia nas HQs, que aconteceu em 1976, ele vem aparecendo em diversas histórias importantes. Infelizmente, muitas das histórias têm relação com o Homem de Ferro, que já saiu do MCU, mas ainda há muitas possibilidades para esse herói. Cabe ressaltar que o personagem já chegou a encarar os Thunderbolts e os Skrulls, que deverão ser destaques do MCU muito em breve. Enfim, esse herói tão poderoso tem muito a oferecer e poderia ganhar até mesmo um filme ou uma série dedicada inteiramente a ele. Se você acompanhou a minissérie The Defenders, de 2017, já deve saber que o Punho de Ferro é um lutador extremamente poderoso que tem diversos poderes relacionados com o Chi, e como essa produção clássica faz parte do MCU, parece justo supor que ele vai acabar marcando presença nos próximos filmes. Esse herói estreou no mundo das HQs em 1974 e foi o companheiro do poderoso Luke Cage em uma série chamada Heróis de Aluguel. Aliás, seria muito interessante termos algumas cenas com esse herói e o icônico Shang-Chi saindo no braço, não é verdade? A Vespa, que estreou nas HQs em 1963, também participou da luta contra o vilão Kang no filme Homem-Formiga e a Vespa Quantumania e certamente vai retornar nos próximos filmes. Lembrando que a mãe da Vespa atual foi uma das fundadoras da equipe dos Vingadores nos quadrinhos. De qualquer forma, o fato é que a heroína já é uma figura consolidada no MCU e vai aparecer sempre que o Homem-Formiga der as caras. Sem dúvidas, ela será mais uma representante de peso da ala veterana da nova equipe dos Vingadores. Graças às habilidades obtidas com o apoio dos 10 Anéis, Shang-Chi se tornou um dos personagens mais poderosos do MCU e o fato de ele já ter recebido um filme focado inteiramente nele nos permite concluir que os produtores vão voltar a explorá-lo nas telonas. O herói estreou nas HQs em 1973 e recentemente foi adicionado ao time dos Thunderbolts em algumas publicações, e essa pode ser uma pista sobre a forma como ele voltará às histórias do MCU, visto que o filme dos Thunderbolts já foi prometido para 2025. De qualquer forma, o fato é que o herói merece uma atenção especial. Falemos agora do Capitão Britânia. Esse personagem estreou nas HQs em 1976 e tem uma história curiosa, pois sua relação com o universo da Marvel sempre foi um tanto quanto nebulosa. E mais, o herói é irmão da mutante Psylocke, que faz parte do time dos X-Men. Atualmente, esse personagem tem aparecido nas histórias como um parceiro do Cavaleiro Negro e ele tem uma relação bem amistosa com o Capitão América. Devido a isso, podemos dizer que esse pode ser um dos personagens dos Vingadores que vão acabar fazendo parte da nova equipe. Extremamente popular, o Demolidor já fez parte de algumas equipes dos Vingadores nas HQs e os produtores do MCU iriam deixar muita gente feliz se decidissem seguir por esse caminho nos próximos filmes. O herói estreou na sua própria série de HQs em 1964 e tem uma história digna de nota. Não podemos nos esquecer também de que o personagem vem fazendo diversas aparições em muitas produções do MCU e parece que o pessoal da Marvel está preparando o terreno para ele começar a interagir de uma forma mais relevante. Então, podemos dizer que há uma grande chance de o herói se tornar um Vingador. Colocando um ponto final nesta seleção com personagens dos Vingadores que podem fazer parte da nova equipe, temos o Thor, que estreou nas HQs em 1962. O herói é um veterano do MCU e seu destino ainda não foi definido, o que quer dizer que ele pode acabar voltando, talvez até como líder da equipe. E como se a presença do personagem já não fosse boa o bastante, foi ele quem acabou trazendo o vilão Loki para o centro das atenções. E todos sabem que esse é um dos personagens mais interessantes de todo o MCU. Por isso, nem que seja para fazer uma participação especial, o Thor tem que aparecer novamente. Como pôde perceber, a seleção apresentou personagens que já fizeram parte do time dos Vingadores nas HQs e podem acabar sendo explorados como membros de uma nova equipe no MCU. E o mais interessante é que ainda há outros grandes nomes que eu não citei e podem ser utilizados também. Obviamente, os produtores do MCU vão ter que fazer escolhas inteligentes ou o apelo dos filmes da equipe poderá cair de forma substancial. Por sorte, eles ainda podem contar com o Quarteto Fantástico e os X-Men para dar um reforço. E é isso, se você curtiu a seleção, sugiro que não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este e você vai poder fazer uso das nossas indicações para conhecer atrações dignas de nota. Até mais!